Hoje é dia 7/11/2018 e hoje nós vamos falar sobre Mac endereço. Meu nome é Cláudio e este é o canal Belinux. No vídeo anterior, eu falei sobre o protocolo TCP/IP. E neste vídeo nós vamos falar sobre o MAC endereço, que faz parte do protocolo TCP/IP. O MAC endereço, ele significa Media Access Control. E isso significa que nós temos uma mídia que pode ser representado pela placa de rede, que é física, é um hardware físico, e nós temos um método que controla o acesso a essa placa de rede. E esse método é através do endereço do MAC endereço, MAC endereço. O MAC endereço é um endereço físico da placa de rede que não muda. Esse endereço já vem de fábrica e trata-se de um endereço físico utilizado para realizar multicast. Perfeito? Vamos dar uma analisada nesta informação aqui deste quadro. Tá? Aqui podemos verificar uma configuração típica do Windows e se atentar ali a esta parte em que está aqui destacada, que é o endereço físico. Tá? Nesse endereço físico podemos ver aqui 6 números em hexadecimal, e esses números representam um código físico da placa de rede que não muda, ao contrário do endereço IP que vimos anteriormente. Podemos configurar esse endereço de forma que cada placa de rede tem um endereço fornecido ou por um servidor destinado a isso, ou mesmo preenchido pelo próprio usuário. No caso, essa máquina aqui está com o endereço 10.0.10.150. Esse endereço poderia ser o 151, o 152, ou 15, ou mesmo 1. Agora, o endereço físico, o endereço do MAC endereço, ele não vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo endereço enquanto durar o tempo de vida útil da placa de rede. Significa que, se eu mudar a placa de rede por algum motivo, supondo que a placa de rede apresentou uma avaria, se danificou, está apresentando um defeito, parou de funcionar, não encontra mais a rede, e eu tenho que substituir essa placa de rede, eu vou poder conservar esse mesmo número. Eu posso configurar esse número IP aqui na nova placa de rede, mas esse número aqui ele vai mudar para um outro número e vai depender do fabricante. Então aqui nós temos, por exemplo, o fabricante é a Realtek. Então a Realtek, modelo PCIe GB e Family Control. Então a Realtek ela tem um lote de números que é fornecido por uma associação que controla a padronização do TCP/IP. Isso significa que, se eu adquirir uma placa de rede de um outro fabricante, é impossível que esse outro fabricante me forneça o mesmo número, haja vista que cada fabricante trabalha com um padrão,
número específico, um lote específico de números. Perfeito? Estes números do MAC endereço, ele tem 48 bits. Podemos ver aqui, tá, o esquema de endereçamento 48 bits, que proporciona 3 tipos de endereços descritos a seguir. Então, com esses números eu posso fazer um multicast, um unicast, um broadcast e o multicast. São 3 métodos que podem ser utilizados para comunicação dentro de uma rede. Um exemplo interessante que podemos ver é a questão aqui do broadcast. Olha só que interessante o broadcast. Se eu tiver um servidor DHCP, que vamos ver mais à frente, eu posso pedir para esse servidor DHCP que me forneça um número IP de uma forma automática, ou seja, nós temos em uma rede de computador, ou mesmo na sua casa, quando você vai se conectar à internet através de um modem da sua operadora, existe lá um serviço chamado DHCP e ele fornece esse número aqui, número IP. Só que, como eu disse antes, esse número ele pode mudar. Então significa que quando você liga o seu equipamento e você precisa desse número, e esse número ele está de forma dinâmica, ou seja, ele não é um número fixo lá no seu equipamento, ele vai ser fornecido por um servidor de DHCP. O equipamento tem que fazer uso de um método para poder obter um número IP, como por exemplo esse número aqui. Para tanto, ele vai fazer uso deste número aqui, o MAC endereço. Ele vai enviar um broadcast, ele vai enviar um pedido deste número para o servidor DHCP, e o pacote broadcast é destinado ao DHCP. Significa que se eu tiver 10 máquinas na rede, somente o servidor de DHCP vai responder a esse pedido quando esta máquina específica aí estiver enviando o pacote broadcast para a máquina DHCP de destino. A máquina DHCP vai pegar esse endereço aqui, vai pegar um IP de um método que o servidor vai utilizar, e nunca vai ser o mesmo IP aqui para não dar conflito, para não termos duas máquinas com o mesmo IP, e ele vai mandar um IP no pacote de resposta, porém utilizando esse MAC endereço da máquina que está solicitando. E a máquina vai ficar lá monitorando a rede, aguardando uma resposta. E aí, quando a resposta chegar, ela vai vir destinada a este número aqui, esse MAC endereço. Perfeito? Então, quando o equipamento que tem esse endereço receber o pacote destinado a ele, ele vai então verificar qual é o endereço IP que foi fornecido para ele. No caso aqui é esse endereço. Então ele vai configurar a placa de rede com esse endereço. E não é só isso não. Você também vai obter dessa mesma resposta do servidor de DHCP um endereço de máscara de subrede, um endereço do gateway
e DNS, os números DNS, que vamos ver tudo isso em próximas aulas. Então, o que nós observamos aqui? Que o endereço o MAC endereço, ele é essencial para o funcionamento de uma rede. Existem casos em que eu posso ter um firewall que, ao invés de controlar o número IP de um equipamento, eu posso fazer uso do endereço físico do MAC endereço. O que significa isso? Significa que, se eu disser que esta máquina aqui, 10.0.10.150, ela está bloqueada para usar a internet ou está bloqueada para navegar em determinados sites, e o usuário for um usuário esperto e de alguma forma ele consegue mudar esse número, ele pode alterar esse número aqui para um outro número que não esteja com esse bloqueio, com determinado bloqueio de navegação. Então, para evitar que isso ocorra, eu posso utilizar um método em que eu faço o bloqueio através do MAC endereço. Ou seja, como esse número ele é fixo, significa que mesmo que o usuário mude este número, ele não vai poder mudar o MAC endereço. Sendo assim, eu vou ter um bloqueio perfeito do equipamento. Desvantagens: se eu trocar esta placa de rede e colocar um outro número, eu fizer a troca da placa de rede física, eu não vou estar dentro da regra de bloqueio desta máquina e ela provavelmente vai furar o bloqueio. Ela vai funcionar perfeitamente. Ou eu posso fazer uma regra que somente um número específico funcione. Sendo assim, se eu colocar um equipamento novo, ele não vai funcionar porque esse número aqui não está cadastrado. Perfeito? Então há essa desvantagem nesse tipo de configuração para bloqueio de equipamentos numa rede, tá? Ou seja, se eu especificar somente determinados endereços físicos, os MAC endereços, significa que máquinas novas de um visitante, por exemplo, não vai poder utilizar a internet porque não vai estar com este número aqui cadastrado. Ela pode, por exemplo, usar uma senha do Wi-Fi, ela pode até se conectar com o Wi-Fi da empresa, mas na hora de receber os pacotes de dados da internet, esses pacotes só serão destinados a endereços em MAC endereços cadastrados na lista de acesso do firewall, e sendo assim o visitante não vai poder acessar a internet, mesmo tendo um número IP aqui diferenciado, porque esse número IP, o MAC endereço, não está cadastrado lá nas regras do servidor. Então esta é uma das utilidades que podemos fazer uso, né, de bloqueio de navegação com esse método do MAC endereço. Perfeito. Vamos lá. Definições. Um endereço unicast é um valor único atribuído a uma placa de interface de rede, como descrito anteriormente. Se o endereço de destino em um pacote é um endereço unicast, o pacote será entregue a apenas um computador, ou não será enviado se nenhum computador de rede tiver endereço específico. Ou seja, se eu não sei qual é o servidor que está fornecendo o número IP, eu faço um broadcast. Tá vendo aqui, faço um broadcast. Aí o servidor de DHCP
responde esse broadcast utilizando o método de unicast. O que é isso? Ele vai mandar para um MAC endereço específico. Entendeu? Então eu posso mandar um broadcast pedindo uma resposta e a resposta pode vir destinada somente a mim através de um unicast. Perfeito? Vamos lá. Um endereço broadcast é constituído todo ele só por um e é reservado para transmitir para todas as estações simultaneamente. Foi o que eu acabei aí de explicar. Se você precisa de um número IP e você não sabe quem é o servidor HCP, você manda um broadcast, tá? E isso é mandado para todos os equipamentos. Porém, somente o servidor DHCP que vai responder esse broadcast. Perfeito? Então, nós temos aqui, tá? Um endereço broadcast é constituído todo ele só por um número e é reservado para transmitir para todas as estações simultaneamente. Quando um comutador recebe um pacote só com um no campo de endereço de destino, ele entrega uma cópia do pacote a cada computador na rede, com exceção do emissor. Tá vendo? Então, ele vai mandar um pacote de broadcast para todos os computadores, mas quem emitiu, logicamente, não vai receber esse pacote, porque é ele que está fazendo a pergunta. Tá? Vamos lá. O endereço multicast fornece uma forma limitada de transmissão na qual um subconjunto de computadores na rede aceita atender a um dado endereço multicast. O conjunto de computadores participante é chamado de grupo multicast. A placa de interface de rede em um computador deve ser configurada para se juntar a um grupo multicast, ou a interface irá ignorar os pacotes enviados ao grupo. Perfeito? Muito bem. Olha só, tenho aqui uma ilustração muito legal que vai mostrar o que é que o texto ali está dizendo. Para você entender melhor, tem uma animação aqui que mostra o seguinte. Olha lá. Ok? Muito bem. O que nós vimos aqui? Nós temos aqui um computador que manda um pacote só para o switch com a tecnologia, né? Com o princípio aqui, com a configuração, com o método de comunicação chamado multicast. Tá? Esse computador aqui ele faz um pacote multicast para um conjunto, uma rede. Aqui nós temos um conjunto de 3 computadores. Veja, a rede tem 5, mas aqui esses 3 computadores fazem parte de um conjunto em que solicita informação para este computador aqui. Vamos lá ver de novo. Olha lá nossa animação, tá? O que é isso aqui? Supondo que eu tenho aqui uma videoconferência, supondo aqui que eu tenho aqui uma transmissão de dados que são uma videoaula ou um jogo em que esse pacote ele é igual a esse pacote que é igual a esse pacote. São 3 pacotes iguais. Então, para que a transmissão de dados aqui não fique congestionada, eu posso usar o método multicast. Como que é esse método multicast? Ao invés de eu mandar 3 pacotes, um para cada computador, eu mando um pacote que pode passar aqui, um longo caminho,
E quando ele chega aqui, ó, no roteador, o roteador ou o switch entende esse pacote como multicast e ele vai fazer uma réplica para os 3 computadores que fazem parte de um grupo específico, que ele é previamente configurado para isso. E então aqui nesse ponto aqui, que está mais próximo dos computadores, ele vai fazer uma réplica desses 3 pacotes, evitando então todo esse lance aqui de ficar congestionado, tá? Então aqui mais uma vez vamos ver aqui a animação. Olha que interessante de como funciona um multicast, tá? Embaixo a gente tem uma descrição de como que é este pacote, tá? Então nós temos aqui um MAC endereço de destino, um MAC endereço de origem, IP de origem, IP de destino. Tá? Então nós podemos aqui fazer um método em que o computador aqui ele vai mandar para o MAC endereço de destino, que é este switchzinho, tá? E esse cara aqui ele conhece o grupo aqui que está solicitando o pacote. Então ele vai usar o que? Ele vai usar IPs, os 3 IPs desse conjunto aqui e vai mandar. Tá? Então eu posso ter até, tenho aí um método, tá? Agora no momento, para ficar fácil de entender, não ficar confuso, basicamente o que você precisa entender é que eu posso ter aqui um conjunto e esse conjunto receber a réplica desses 3 pacotes e a máquina que precisa envia apenas um único pacote. Perfeito? Muito bem. Vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido o conceito de MAC endereço e suas utilizações. No próximo vídeo nós vamos falar sobre MTU. Tem então mais coisas novas aí para aprender. Se você está gostando desses vídeos, desse formato de vídeo, se inscreve no canal para poder estar acompanhando os novos vídeos. Eu agradeço desde já e ficamos por aqui em mais um Falando sobre Linux de uma forma descomplicada. Até a próxima.